Olá, bom dia. Eu sou o professor Roberto Ferreira, sou professor de vocês aqui na disciplina de desenvolvimento de novos produtos e marcas e vou acompanhá-los na nossa segunda web conference para tratar aí um pouquinho das unidades 5 a 8, fazendo um apanhado geral dos principais conceitos. Vou pedir para vocês aguardarem mais uns 2, 3 minutinhos para ver se novos alunos entram aqui na nossa sala de bate-papo e daí nós daremos sequência. Vocês podem realizar perguntas aqui pelo chat e depois, ao final, eu vou usar os primeiros 20 minutos para fazer essa explanação mais geral e, ao final, vocês podem realizar perguntas, fazer comentários sobre o material, ok? Então, pedir para vocês aguardarem só mais esses 2, 3 minutinhos, por gentileza. Olá, pessoal, estou de volta, aqui é o professor Roberto Ferreira, professor Beto. Nós vamos, então, iniciar nesse momento nossa segunda webconferência da disciplina Desenvolvimento de Novos Produtos e Marcas, tratando um pouquinho aí sobre o que foi apresentado para vocês nas unidades 5 a 8. Então, fazendo aqui uma retrospectiva, né, o que nós já vimos até aqui nas primeiras 4 unidades foi falar um pouquinho sobre um novo cenário competitivo, marcado principalmente por empresas que buscam constantemente investir em inovação, e daí a inovação se torna a palavra de ordem para nós, é o que nós vamos tratar então nas próximas 3 unidades, que seria a inovação como vantagem competitiva, e aí abordamos então os principais conceitos e a abrangência da inovação nas empresas, a abrangência da inovação no contexto mais geral e como funciona administrar essa inovação dentro das empresas. Então aqui nessas primeiras 4 unidades, nós tratamos um pouquinho da questão da gestão de uma empresa para trabalhar com novos produtos e marcas. E daí, nesse momento, nós passamos então para as unidades 5, 6, 7 e 8, que abordam mais essa questão mais prática do processo de desenvolvimento de novos produtos. Então, a unidade 5, iniciando esse processo, fala sobre a geração e triagem de novas ideias. Vou até mudar um pouquinho a ferramenta aqui para indicar para vocês. Geração e triagem de novas ideias. A unidade 6 dá sequência nesse processo e trata da análise comercial, do desenvolvimento do produto propriamente dito, dos testes de marketing e da comercialização. A unidade 7 procura falar das características dos novos produtos e a unidade 8 é um apanhado sobre embalagem e a sua importância no planejamento do desenvolvimento de novos produtos. Ok, então vamos lá. Antes de falar dessa questão do processo propriamente dito, acho importante aqui que a gente identifique como se dá, quais são os tipos de novos produtos que nós temos aí no mercado, né? Então, o primeiro deles seria esse, novos produtos para o mercado, depois novas categorias de produtos, adições às linhas de produção, melhorias nos produtos e reposicionamento de produtos. Vamos ver cada um deles com calma. Então, novos produtos para o mercado. Nessa categoria, a gente coloca os produtos que são realmente inovações radicais. Por exemplo, a chegada do Walkman, né? Não existiam aparelhos portáteis de áudio até então, e o Walkman resolveu esse problema. Depois nós tivemos os CDs players, que também foi outra inovação radical, e hoje nós temos aparelhos como o iPod, que também revolucionaram aí a maneira como as pessoas ouvem música
de forma mais móvel. Então, novos produtos para o mercado são esses que apresentam inovações muito radicais. Então, por exemplo, a chegada do GPS. Né? A próxima categoria seriam novas categorias de produtos. E aqui são novas categorias de produtos, os produtos que são novos para a empresa, não tanto para o mercado. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui nessa categoria, nós já conhecíamos o Windows da Microsoft, mas o Windows Mobile, utilizado aí para uma plataforma de celulares, é uma nova categoria de produto dentro da empresa Microsoft. Demonstra que existe ali um novo manuseio, um novo processo, uma nova forma de divulgar, uma nova forma de produzir, ok? A próxima categoria de produtos aí seria, a próxima categoria de tipos de novos produtos seria adição a linhas de produtos. Aí, esses são novos produtos introduzidos numa linha que já existe na empresa, como fez, por exemplo, a Solan, que precisava competir diretamente com a marca da Bombril, e daí, em vez de trabalhar só com uma linha, a Solan, que tinha como produto principal a palha de aço, resolveu aproveitar a percepção de valor que já existia na marca e incluir, adicionar novos produtos a essa linha, como detergente, sabão em pedra, esponja, entre outros. Isso é uma categoria de produtos chamada adição à linha de produtos. E a finalidade é criar uma preferência pela marca. Por último, nós temos aí nos tipos de novos produtos, a categoria de melhoria nos produtos. São produtos novos na medida em que representam versões já alteradas de produtos que já existiam. O caso do veículo Gol, da Volkswagen, é um exemplo desse. Nós temos diversas gerações, né? Do Gol quadrado ao Gol bolinha, ao Gol mais esporte. Todas elas são novas edições, novas versões desse produto e entram aí na categoria de melhorias nos produtos, porque a cada nova edição se melhora também a tecnologia, a performance, o desempenho do produto. Vamos em frente aí. A última categoria aqui, então, seria a categoria de reposicionamento. Quando a empresa consegue ter a boa sacada de utilizar um produto que já existe para uma outra função ou dar a ela uma outra percepção de utilidade do produto. Então, nesse caso, um exemplo clássico seria o aparelho de barbear da Gillette, o Gillette Sensor, que foi inaugurado no mercado como um produto para o público masculino, mas que, na sequência, também foi divulgado para a utilização pelo público feminino. Então, essa foi uma maneira que a Gillette encontrou para reposicionar seu produto e aumentar o número de vendas. Muito bem. Então, esclarecida essa parte inicial sobre os tipos de novos produtos, nós chegamos aqui, então, à fase de processo de desenvolvimento de novos produtos cujo processo funciona da seguinte forma. Primeira etapa aí é a etapa de geração de ideias. Uma vez identificada as várias ideias, elas passam por uma triagem. Depois é verificada a análise comercial. Aprovada a viabilidade comercial, o produto é propriamente desenvolvido. São realizados testes de marketing. E a última fase, que é a fase de comercialização. Nós também vamos acompanhar cada uma delas. Então, a primeira etapa aqui é a etapa de geração de ideias. E, nesse sentido, as empresas estão cada vez mais aproveitando do conhecimento dos seus próprios funcionários para promover aí a geração de ideias para novos produtos, novos serviços. Então, se os funcionários acabam se tornando uma fonte preciosa, pode resultar em
em solução de produtos para as empresas. As empresas estimulam os funcionários a registrarem, enviarem sugestões, trabalharem com essa percepção de inovação. Muitas vezes as empresas têm lá um período ou uma data marcada em que os funcionários participam de reuniões e fazem lá um brainstorm, uma tempestade de ideias, levantam inúmeras sugestões que depois entram numa outra fase, que é a fase da triagem. Outro grupo muito importante aí para a fase inicial de geração de ideias são os próprios clientes da marca ou do produto. Existem diversas técnicas consagradas aí para aproveitar os clientes nesse processo, e isso se torna muito importante porque quando o cliente faz parte do processo de geração de ideias, ele se sente valorizado, ele faz o boca a boca do produto depois com maior facilidade. E aqui uma última abordagem sobre essa da geração de ideias, que seriam os departamentos de P&D, ou seja, de pesquisa e desenvolvimento, que muitas empresas mantêm funcionando. Empresas de alta tecnologia como Google, como Microsoft, como Apple, tem Samsung, tem esses departamentos muito desenvolvidos mesmo. Eles dependem primariamente desses departamentos para poder sobreviver. Então, o que eu coloquei aqui no nosso parágrafo é assim. Assim, outra fonte de ideias para novos produtos ou para melhorias nos produtos existentes são esses departamentos de pesquisa e desenvolvimento, especialmente pelas fontes de pesquisas com as quais mantém contato. Uma empresa que não tem condições de manter seu próprio laboratório de pesquisa pode formar alianças com outras empresas especializadas em pesquisa. Contudo, mesmo os gigantes do setor têm percebido que a riqueza do conhecimento pode estar espalhada em qualquer parte do mundo e por isso desenvolvem parcerias a fim de obter ideias ou até mesmo tecnologias já prontas para utilizarem em seus produtos. Aqui vale lembrar que as universidades têm um papel fundamental. São centros de pesquisa, de inovação, de pesquisa de mercado, muitas vezes, que ajudam bastante aí as empresas do mercado a caminharem com a geração de ideias. A próxima etapa do processo de desenvolvimento de novos produtos seria a triagem de ideias. E aqui eu vou ler com vocês esse trechinho. Nem toda boa ideia se tornará um novo produto. As organizações precisam levar em conta uma série de aspectos antes de decidir qual delas dará início ao processo de desenvolvimento de um novo produto. Vale lembrar que os recursos organizacionais são limitados e a companhia precisa priorizar os investimentos em áreas que ela considera estratégicas. Assim, uma das primeiras questões a serem levantadas na triagem de ideias é se ela está de acordo com o atual planejamento estratégico da companhia. Além disso, pode ser muito útil preferir ideias que já utilizem os recursos e pontos fortes da companhia, como o parque fabril que ela já possui, o que diminuiria consideravelmente a necessidade de altos investimentos em construções de novas fábricas. Caso uma nova ideia seja de fato criativa, interessante e auxilie a empresa na concepção de seus objetivos estratégicos, porém necessite de altos investimentos em infraestrutura administrativa, essa empresa pode decidir desenvolver esse novo projeto em parceria com uma outra empresa. Ou muitas vezes propor a captação de recursos junto a governos e receber um estímulo aí mais governamental. Próxima etapa do processo de desenvolvimento de novos produtos é a análise comercial. As ideias que sobrevivem, então, ou seja, que passam pela triagem, são aprovadas, precisam agora ser submetidas a uma rigorosa análise de viabilidade comercial para verificar se os produtos têm chances de serem aceitos no mercado e trazer lucro para a empresa. Muito bem, assim quando a empresa começa a fabricação desse novo produto, ela precisa de uma projeção de vendas e uma projeção de lucro bem próxima do real. Para isso, as empresas utilizam de diversas ferramentas tecnológicas que ajudam aí a diretoria, os gerentes, as lideranças a identificarem
se aqueles projetos possuem realmente chances de serem bem-sucedidos. Dois aspectos principais precisam ser considerados antes dessa ideia realmente ir para a fase de desenvolvimento de produto. Primeiro, a empresa precisa saber se o novo produto terá vendas suficientes, que justifiquem todo esse investimento em produção, e se os custos envolvidos na fabricação permitem comercializá-lo a preços competitivos. Senão, não adianta desenvolver o produto. Né? Às vezes a gente tem uma ideia muito boa, muito criativa, quando se faz as contas na ponta do lápis, verifica que o produto ficaria muito caro nesse momento, não seria viável lançá-lo. Então, para que a análise comercial seja feita de uma maneira adequada, a gente inicia com a previsão de vendas, né? Que levantará dados sobre a provável receita do produto nos primeiros meses ou anos de sua comercialização, especialmente se for um produto inerte no mercado. Nesse caso, as vendas potenciais podem ser estimadas sem a variável da concorrência, porque vai levar um tempo até que a concorrência reaja a esse lançamento. O que mais eu coloquei aqui nessa etapa? Assim. Contudo, nesses casos, a previsão de vendas tem um desafio a mais. Como prever as vendas de um produto que ainda não existe no mercado? O levantamento terá que ser feito a partir de produtos similares existentes no mercado, considerando todas as suas possibilidades. E aí dei um exemplo aqui de um produto uma inovação radical, né? Uma bota térmica que seria aquecida por algum sistema elétrico, e que poderia ser usado principalmente nos esportes de inverno. Mas para isso, como esse produto ainda não estava sendo divulgado, nós teríamos que nos basear na própria venda de botas que são botas de inverno e verificar a aceitação do mercado para esse tipo de produto. Outra possibilidade seria realizar, então, os chamados testes de conceito, nos quais a ideia do produto é apresentada para eventuais consumidores, uma pesquisa conduzida em termos de interesse, o que elas mudariam, o que funciona, os aspectos positivos e negativos. Isso pode ser feito por meio de protótipos, por meio de fotos, por meio de um relatório que o cliente, os possíveis consumidores avaliariam. E aí a segunda variável importante seria a previsão de custos. O projeto precisa então incluir uma previsão de custos de fabricação do produto, de distribuição e de divulgação. Essa previsão precisa ser a mais próxima do real, a fim de que a empresa verifique a viabilidade comercial. Uma vez levantados todos os custos envolvidos na produção e comercialização do produto, subtrai-se esse valor da receita estimada, dessa receita estimada pela previsão de venda. O resultado é o lucro. Né? Muitas vezes essa conta é suficiente para fazer com que a empresa desista da ideia de desenvolver um novo produto e o processo de desenvolvimento é encerrado nessa etapa por falta de viabilidade comercial. Pode-se chegar à conclusão de que os lucros advindos desse produto não atendam aí às exigências dos investidores, ao planejamento estratégico da empresa. E há outras situações um pouco mais diferentes, mas que são possíveis de acontecer, em que o desenvolvimento de um produto, mesmo não sendo naquele momento lucrativo para a empresa, por obedecer à questão de visão da empresa em ser uma empresa muito inovadora, a empresa pode, por exemplo, decidir lançar o produto naquele momento, mesmo que ele dê prejuízo de início, como foi o caso do lançamento de produtos, do lançamento de veículos elétricos, que a Toyota fez primeiro e saiu na frente em termos de inovação e tecnologia. Naquele momento inicial, a previsão não seria de lucro, né? Talvez a empresa ia ter que investir mais tempo para começar a lucrar com o tipo de produto. Mas a percepção de empresa inovadora ficou na cabeça dos consumidores. Ok. Próxima etapa aí seria, então, propriamente dito, desenvolver o produto. O produto já passou pela análise comercial, existe viabilidade, então inicia-se a fase de desenvolvimento do produto. Aqui são levadas em considerações
em consideração tudo o que envolve esse processo de produção. Tamanho, peso, cores, os materiais, as características técnicas, o design, enfim, tudo que possa aí agregar valor, valor percebido pelo consumidor, é desenvolvido aqui nessa etapa de desenvolvimento do produto. Isso envolve uma equipe multidisciplinar, estou marcando aqui para vocês, uma equipe multidisciplinar com profissionais de marketing, finanças, vendas e distribuição, compras e qualidade, que podem avaliar sobre diferentes aspectos a viabilidade de sucesso do produto em questão. Os profissionais de compras podem auxiliar a descobrir novos fornecedores, os profissionais de venda e distribuição podem trazer uma visão mais atualizada do mercado e das negociações que mantém com seus clientes diretos. Enfim, são informações de áreas diferentes, mas que no conjunto ajudam a perceber qual seria o melhor formato para desenvolver esse novo produto. E aí, dentre as etapas de desenvolvimento do produto, existe aí esse processo de se planejar um protótipo, testar o protótipo. Uma vez que ele tem aceitação de um grupo menor, são feitas as revisões do produto, as adequações, e daí passa-se para a etapa, então, de desenvolver a embalagem e posicionar a marca junto a esse produto. Ao final, são feitos os últimos testes de embalagem e a produção do produto piloto, onde será realizado os testes de marketing. Então, o que seria aí esse teste de marketing? O teste de marketing é utilizado principalmente para saber se os clientes comprariam o produto, sem a necessidade da empresa incorrer nos custos de realizar uma grande divulgação do produto no mercado. O teste de marketing pode ser conduzido em mercados reais, durante um período de tempo, com a finalidade de analisar a demanda e a aceitação dos consumidores. Daí, algumas formas de realizar o teste de marketing. A gente poderia utilizar o Focus Group, que é o grupo de foco. Nesse método, os profissionais de marketing ficam encarregados de implementar um questionário previamente elaborado para algumas pessoas que têm o perfil de compra do produto. E para isso, essas empresas podem se utilizar da experiência de institutos de pesquisa, né, que vão separar os consumidores em termos de sexo, idade, posição social, localização geográfica, etc. Um outro teste de marketing bastante comum é o painel de lojas. É possível controlar a localização do produto nas prateleiras, o número de concorrentes em potencial, os aspectos promocionais que estão influenciando a compra do produto e a percepção nossa do preço, né? Depois de um período em que a promoção e preço são alterados e as vendas monitoradas, a empresa pode decidir que tipo de lugar, promoção e preço seria mais adequado para comercializar aquele tipo de produto. O próximo formato aí de teste de marketing seria o mercado teste. E aqui, basicamente, a proposta é utilizar esse produto em mercados que são menores, mas que tenham ali, no geral, o perfil de público-alvo que consumiria o produto. Até demos alguns exemplos aqui. No Brasil, Campinas, no interior de São Paulo, e Curitiba, no Paraná, eram mercados teste, principalmente na década de 70, por representarem bem a média da população brasileira, basicamente de todas as classes. Essas cidades deixaram de representar ou de ser cidades modelos para teste de produtos, pois já não mais se consegue isolá-las em termos de comunicação e distribuição do resto do país. O próximo item aí do processo de desenvolvimento de novos produtos seria os testes de uso de produto. Nesse tipo de teste de mercado, são selecionados alguns clientes dentro do perfil do público-alvo. Esses clientes recebem exemplares do produto para testarem o produto. A tecnologia tem permitido a construção
de verdadeiras casas, laboratório, onde os testes podem ser controlados de forma mais próxima. E aqui eu poderia dar um exemplo bem atual para vocês. A Google desenvolveu recentemente alguns óculos bem tecnológicos, com recursos de GPS, recursos de reconhecimento de face, enfim, vários recursos tecnológicos. Desenvolveu alguns exemplares e distribuiu para pessoas em lugares diferentes do globo, para que possam dar esse feedback sobre o desempenho dos óculos, o que pode ser melhorado para, posteriormente, lançá-los numa campanha mais global. Mais um formato de teste de marca seriam as feiras de comercialização. São feiras setoriais que se constituem aí uma importante forma de verificar o nível de interesse dos profissionais do setor naquele tipo de produto ou serviço. São atacadistas, distribuidores, varejistas e até clientes finais que frequentam essas feiras. E daí os profissionais de marketing podem observar o nível de interesse para aquele determinado lançamento. Uma das desvantagens é que quando você participa de feiras de comercialização, você expõe o produto muito para a concorrência, né, que pode copiar ali ou até melhorar o seu próprio produto em relação ao seu. E por último aqui são citados aqui os showrooms. Como nas feiras de comercialização, o showroom possibilita à empresa verificar a preferência do consumidor no ambiente normal de venda do produto. Ok. Depois de planejado toda essa fase de desenvolver o produto, testá-lo, verificar as preferências do consumidor e tudo mais, a próxima etapa é a etapa de comercialização, que é a etapa final do processo de desenvolvimento de novo produto. Todo esse processo tem a finalidade de levar uma inovação ao mercado e obter resultados financeiros de todo investimento que foi realizado nele. Nessa etapa, a empresa se empenha em comercializar o produto e inicia-se então o esforço de produção, distribuição e promoção em larga escala. Há basicamente duas formas principais de se comercializar produtos. A primeira é um lançamento nacional, envolve um grande esforço de vendas, de distribuição, de propaganda. Algumas empresas têm como bancar esse tipo de lançamento. E a segunda forma seria fazer uma comercialização mais gradativa. Escolher algumas cidades mais foco, algumas regiões que sejam mais importantes naquele momento, iniciar o lançamento por essas regiões e depois gradativamente ir aumentando a distribuição até cobrir todo o território nacional, por exemplo. As principais decisões, então, em termos de comercialização, seria quando entrar no mercado, e daí isso é sempre comparado de forma a ver a concorrência. Né? A gente precisa saber se entramos antes dos concorrentes, junto com os concorrentes ou depois deles. Existem vantagens aí para qualquer uma dessas três situações, e desvantagens. Onde entrar no mercado? Essa decisão diz respeito se a entrada deve ser em nível nacional, de uma só vez, ou em algumas cidades primeiramente, depois ir alcançando as regiões e depois o país todo. Para quem o produto será oferecido? Se a empresa vai oferecer o produto para clientes que ainda não o conhecem e estimulá-los a se tornarem usuários, ou se vai direcionar os esforços de marketing para aqueles que são considerados auto-usuários do segmento, como as pessoas que já utilizam tecnologia de ponta, por exemplo. O próximo item é como o produto será oferecido. Isso faz com que a gente pense no mix de marketing, em termos de preço, de promoção, de ponto de venda, qual vai ser a nossa estratégia para dizer para o nosso consumidor que aquele produto tem realmente todas as características que ele precisa naquela categoria de produto. Então aí nós entramos
nessa questão de selecionar as características dos produtos. Né? Ao desenvolver novos produtos, profissionais de marketing precisam decidir sobre quais atributos serão inseridos no produto, como nível de qualidade, características, design e segurança do produto. Nível de qualidade. Nível de qualidade, quanto mais qualidade um produto tem, mais tecnologia foi investida, melhores materiais foram utilizados, e isso acarreta num custo de produção maior, logo num preço final para o consumidor também maior. Mas nós temos consumidores que realmente pagam um preço alto para consumir um produto que tem melhor qualidade, e há outros consumidores que não têm esse perfil. Por isso que as empresas tentam normalmente adaptar os seus produtos para perfis diferentes de públicos. Um exemplo recente é que a Apple está tentando verificar a possibilidade de lançar o iPhone numa versão mais barata, em vez de fazer uma versão mais barata, que seria uma versão com material em plástico, chegando ao mercado brasileiro por volta de R$300. Aí você pensa, poxa, mas o iPhone de plástico, será que eu consumiria? Não sei. Né? Depende do perfil de público. Mas existem consumidores que estão dispostos a levar um produto de qualidade inferior, nesse caso em termos de resistência, né? Inferior em termos de resistência, se perceber que esse produto desempenha suas funções básicas bem, né? As funções de tecnologia bem, mesmo que ele seja mais barato que a marca do concorrente, por exemplo. Então, nesse sentido, a empresa precisa considerar as seguintes características. Né? A característica do desempenho, está diretamente ligada à qualidade, como o produto se sai na função que ele se propõe a desempenhar, se esse produto possui características exclusivas, por exemplo, uma máquina fotográfica que você pode já tirar foto e automaticamente ela tem um sistema de conexão com a internet, ela armazena a sua fotografia na nuvem, né, por conexão sem fio. Isso seria um diferencial para a máquina fotográfica, seria uma característica exclusiva que pode, sim, além de agregar valor, atrair a atenção do consumidor. A confiabilidade, se o produto parece funcionar bem e não quebrar por um período de tempo razoável, por exemplo. Conformidade, ou seja, se o produto se conforma aos padrões estabelecidos para itens como segurança. Durabilidade, quanto tempo o produto durará antes de se desgastar e de ser substituído. E ainda, se aquele produto poderá chegar ao consumidor com serviços diferenciados, por exemplo, rapidez de entrega, facilidade de contato com o serviço de atendimento ao consumidor, caso precisa realizar alguma troca. Essas coisas hoje, cada vez mais, têm sido motivo de decisão na escolha de um produto ou outro. A questão da estética, quanto o produto é atraente em termos de design, por exemplo, para os sentidos apropriados da nossa cognição, né? Visão, paladar, olfato, tato, audição. E a avaliação geral que o consumidor faz, né? Considerando todos os aspectos sobre o produto, incluindo suas características físicas, fabricante, imagem da marca, embalagem e preço, como esse é avaliado pelo consumidor. Afinal de contas, é ele quem determina em que nós devemos investir mais no produto. E daí eu dei um exemplo aqui nessa questão das características dos produtos. Os profissionais de marketing podem identificar a necessidade de alguns recursos que os mercados-alvo ainda não possuem e ganhar sua preferência com eles. Uma das fabricantes de escovas dentais no Brasil descobriu que certos consumidores sofriam muito com sensibilidade nos dentes devido ao hábito de imprimir muita força na escovação. A partir dessa constatação, inseriu uma minúscula mola atrás da cabeça da escova, de forma a impedir que a gengiva e o esmalte do dente fossem machucados. Então, investiu nessa alteração
nas características do produto para atender às necessidades de um consumidor aí específico. Próximo item aí para selecionar as características dos novos produtos seria o design do produto. E esse também tem cada vez mais caído no gosto popular, a questão do design. Muitas vezes o produto nem é tão funcional, mas ele é bonito, ele passa uma percepção de status para outras pessoas, e por isso as pessoas pagam mais caro o produto por causa disso. Então o design do produto pode ser utilizado como um diferencial para atrair e conquistar mais consumidores. Coca-Cola é uma empresa que trabalha muito bem com essa questão do design, principalmente design de embalagem aí, né? A fim de diferenciar sua bebida das demais concorrentes e valorizá-la no ponto de venda, a Coca-Cola desenvolveu desde o início do século XX uma embalagem com contorno peculiar que perpetuou a marca durante décadas. O próximo item aí seria o item de segurança do produto. E aqui segurança em todos os sentidos, né? Governos e associações civis têm exercido maior pressão sobre as empresas a fim de exigir que os produtos garantam a integridade física do usuário. Ontem eu estava preparando uma aula e estava ouvindo um noticiário dizendo que uma empresa que é produtora de leite entregava o leite para as transportadoras e as transportadoras, para melhorar o lucro, incluíam lá na mistura do leite um produto que tinha uma característica cancerígena. Além de colocar em água para aumentar o volume, incluíam esse produto para ficar mais espesso, só que era um produto que tinha uma substância cancerígena. Ou seja, a empresa fabricante fez uma parceria com essa outra empresa de transporte que foi super negligente e comprometeu aí a segurança do produto, né? No noticiário, as marcas foram reveladas e isso provavelmente trará consequências bastante negativas para as fabricantes. Tem um outro exemplo aqui. Os fabricantes de canetas esferográficas alcançaram razoável qualidade ao desenvolver sistemas que evitam que a tinta vaze da caneta com a variação da temperatura, melhorando assim a aceitação e utilização do produto. Ou seja, todas as vezes que a gente investe em segurança do produto, a gente está investindo em qualidade, e isso é uma forma de se selecionar uma característica importante do desenvolvimento daquele produto. Por último, nós entramos aí nas questões da embalagem. Embalagem é um item importante, especialmente porque precisa condicionar bem o produto e destacar o produto também no ponto de venda, além de ajudar o consumidor a compreender a manipulação daquele produto. Então, vamos ver aqui as principais características. Uma das primeiras funções da embalagem é acondicionar o produto. Sua concepção tem que estar presente desde as fases iniciais do desenvolvimento de um novo produto, procurando vencer o desafio de alinhar dois aspectos difíceis de serem conciliados. Facilidade de transporte, está aqui, eu estou mostrando para vocês. Facilidade de transporte e armazenagem e facilidade de manuseio pelo consumidor final. O produto não poderá ser vendido no ponto de venda se estiver com sua embalagem estragada ou violada, trazendo prejuízo para o fabricante. Por outro lado, é comum encontrar consumidores reclamando da dificuldade que encontram em abrir certas embalagens, tendo de fazer uso de tesouras, talheres, para poder abrir o produto. Isso é ruim. Nos últimos anos, as embalagens passaram a ser vistas como importantes ferramentas de promoção do produto. O aumento do consumo ganhou como aliado as novas tecnologias de impressão colorida, que permitem desenvolver embalagens muito mais atraentes, independente do tipo de material que esteja sendo utilizado ali. Os recursos gráficos, a maneira como a gente cria valor na embalagem por meio do design, da estética da embalagem, tem se tornado cada vez mais um recurso importante na hora de se pensar o produto em si. Aqui eu até trouxe esse design da embalagem da Coca-Cola, dos frascos da Coca-Cola.
mostrando aí a evolução, ok? E a preferência dos consumidores nesse tipo de embalagem. Daí vários aspectos são importantes, né? Um deles é a cor, né? A cor é assim, um aspecto que precisa ser cuidadosamente analisado pela equipe do produto. Ela pode criar uma vantagem diferencial por ajudar a destacar aquele produto no ponto de venda, por exemplo. Outro aspecto interessante aqui com relação à embalagem são as questões de preocupação ambiental que vem acontecendo no geral na sociedade como um todo, preocupações sociais e ambientais. Né? Com o aumento da preocupação ambiental e a pressão que os grupos de sociedade civil vêm exercendo sobre governos e empresas, legislações atuais estão responsabilizando as empresas produtoras também pelo descarte da embalagem. Com isso surge um novo desafio para os profissionais, né? Desenvolver embalagens que, além das características que a gente já viu, sejam também ecoeficientes. Embalagens que produzam menos impacto ambiental, que extraiam menos matéria-prima da natureza e que sejam recicláveis. Último item aí da embalagem, aqui nós já estamos terminando o nosso conteúdo, é que a embalagem é o rótulo da embalagem, né? E esse rótulo precisa trazer informações técnicas do produto, de durabilidade, de validade, muitas vezes. Deve conter lá um código de barras que possa ser lido por aparelhos comuns de leitores de código de barra, mas que ajudam o consumidor a identificar outras informações como preço, formas de pagamento e etc. Quantidade, número de lote, tamanho, peso, fornecedor e preço. Enfim, o rótulo aí, na composição da embalagem, além da questão do design em si, né, do tratamento gráfico, deve trazer também as informações que são importantes sobre o produto. Ao final, eu trouxe aqui 10 sugestões de como trabalhar bem com o desenvolvimento de embalagens. Eu vou ler com vocês rapidinho para a gente terminar aqui essa fase. Deixar a autoridade e a responsabilidade máxima pela embalagem para o departamento de marketing, né, que sabe trabalhar melhor com essa questão da promoção. Usar equipes interfuncionais que incluam pessoal de outras áreas, como produção e engenharia. Elaborar a embalagem de um novo produto desde o início do seu processo de desenvolvimento. Considerar aí as necessidades dos clientes e dos revendedores. Analisar as embalagens dos concorrentes e os possíveis requisitos legais. Considerar a lucratividade como o objetivo mais importante. Um produto não pode ser deficitário por causa da sua embalagem. Não alterar a embalagem sem ter em mente uma vantagem clara sobre a atual. Pesquisar, novamente, opinião de clientes e revendedores. Realizar testes de embalagem no mercado. E introduzir mudanças na embalagem, todas de uma só vez, reformulando-a totalmente e não de forma muito lenta e gradual. Tudo bem, pessoal. Essas são as informações mais gerais dos conteúdos das unidades 5 a 8. Espero que vocês estejam aproveitando da nossa disciplina. Eu fico à disposição de vocês para dúvidas mais pontuais lá no nosso fórum Fale com o Professor. E desejo a todos aí um bom final de semestre, uma ótima prova aí na N2 e que a gente se veja aí numa próxima oportunidade. Obrigado, um abraço e até logo.